Oi, gente! Então, fechando o conteúdo da nossa primeira unidade, a gente vai ver hoje, um pouco mais sobre as partes que constituem a estação de tratamento de água, também conhecida como ETA. Então, pessoal, para a gente fechar esse primeiro bloco de conteúdo da disciplina, a gente vai ver agora um pouco mais sobre a estação de tratamento de água. Para que serve tratar a água, né? Qual o objetivo e qual a meta do tratamento de água? Primeira coisa fundamental é para garantir segurança sanitária para as pessoas consumirem a água potável de boa qualidade para consumo humano direto. Além disso, a gente vai ter como uma meta, né, tornar a água esteticamente agradável, livre de impurezas e também que a água, que esse tratamento não adicione nenhum produto indesejável. Bom, a exemplo, como eu já citei para vocês na aula sobre qualidade da água, dos trihalometanos. Dessa forma, né, o objetivo do tratamento da água é remover as partículas coloidais, as partículas suspensas que possam conferir algum tipo de risco à saúde devido à presença de micro-organismos ou de matéria orgânica ou outras substâncias perigosas. E com isso a gente vai conseguir tornar a água bruta em água potável para poder ser distribuída para a população consumir diretamente. E esse tratamento de tornar a água bruta em água potável vai ser realizado com base na portaria de potabilidade que aparece lá no anexo 20 da portaria de consolidação número 5 do Ministério da Saúde, que a gente já estudou um pouquinho sobre ela anteriormente. Bom, e aí vocês podem me perguntar, professora, como é que eu vou conceber, né, como é que eu vou determinar que tipo de tratamento aplicar numa água retirada de um rio ou de um poço ou de uma lagoa, por exemplo, né? Como é que eu vou fazer para tornar essa água potável baseada nessa portaria de potabilidade? A primeira coisa que a gente deve considerar são as características da água bruta. Então, como que é o aspecto da água bruta? Quais são os aspectos físicos, químicos e biológicos da água natural? Porque a partir disso é que eu vou conseguir determinar qual é a forma de tratamento melhor, mais indicada para tornar essa água bruta em água potável. Então, a gente não tem uma única configuração de estações de tratamento de água, elas vão variar bastante e o principal ponto de partida, que eu coloco aqui, né, como a primeira premissa, é a característica da água bruta. É a partir disso que a gente vai conseguir determinar toda a operação de uma ETA. E aí, a partir dessa água bruta, a gente também vai conseguir determinar qual é a qualidade da água desejada. E aí, isso está associado com a portaria de potabilidade, né? Como é que eu vou garantir que a água bruta se transforme em água potável, própria para consumo humano direto. Então, eu vou precisar avaliar quais são os custos de implantação, de manutenção e de operação da ETA, porque esses fatores financeiros também vão interferir na configuração, né, no sistema a ser projetado. Além disso, manuseio e confiabilidade nos equipamentos. Então, por exemplo, se eu utilizar algum equipamento que exija bombeamento ou energia elétrica, eu preciso garantir que esses equipamentos eles funcionem adequadamente para não comprometer, não trazer nenhum risco sanitário à qualidade da água. Também eu tenho que considerar a flexibilidade operacional, por quê? Porque a água bruta ela pode mudar a sua qualidade, né, com o passar do tempo. Então, vai ter períodos, por exemplo, mais chuvosos, em que isso aumenta a turbidez da água. E eu preciso adequar a minha operação da ETA para que nesses períodos mais chuvosos, em que há maior turbidez, eu consiga remover essa turbidez baseada na operação total da ETA. E também, que não pode ser, né, desconsiderado, está aqui por último, mas igualmente importante, é o que é que eu vou fazer com a disposição final do lodo. A gente vai ver nas próximas aulas que uma das etapas de tratamento convencional da água é a decantação. E nesse processo, o tratamento da água vai gerar lodo. E eu preciso saber já, né, projetar a ETA baseada também no que é que eu vou precisar fazer de disposição final do lodo. Como eu falei, a gente vai ter diferentes tipos de configuração de estação de tratamento de água, sendo essas as mais comuns, que seria a estação de tratamento convencional, ou a estação de filtração direta, ou a estação de flotação por ar dissolvido. E o que vai determinar qual tipo de estação vou adotar são aquelas premissas que eu mostrei anteriormente. Esse momento da aula, eu vou pedir para vocês pausarem esse nosso vídeo
e assistir outra recomendação de vídeo que eu coloquei disponível para vocês na nossa turma virtual, que é um passeio feito em estações de tratamento de água real. E aí depois vocês assistirem e visualizarem as etapas exemplificadas de uma ETA, vocês retornam aqui para o vídeo para a gente continuar, vocês vão continuar a entender melhor um pouco sobre o que eu vou falar nas próximas etapas da aula, certo? Então, combinado? Vocês pausam o vídeo e depois voltam para cá. Olha lá de novo. Então, o que a gente vai ter como configurações diferentes de ETA? Primeira parte que a gente tem aqui é a nossa água bruta, certo? E aí, dependendo das características dessa água bruta, a gente vai ter configurações diferentes de ETAs. Por exemplo, eu posso ter filtração em múltiplas etapas, ou dupla filtração aqui embaixo, ou filtração direta ascendente, filtração direta descendente, ou flotofiltração, e tratamento em ciclo completo. Então, dependendo de qual etapa está presente na configuração da ETA, a gente vai ter tratamentos diferentes. E esses tratamentos diferentes, como mais uma vez, depende da característica da água bruta. O tratamento completo, né, aqui no final, ele abrange todas as etapas que a gente consegue visualizar aqui nessas outras formas de tratamento. Basicamente, né, quase todas. Exemplo, por exemplo, da flotação, em que a gente tem uma etapa diferente do tratamento de ciclo completo. O que acontece? Né? Geralmente a gente vai ter uma etapa de pré-tratamento aqui no início, em seguida a etapa de coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e aí a finalização, a correção de pH ou fluoretação em alguns casos e por fim a água pode ser distribuída para a população com características potáveis. Caso, por exemplo, em que a gente tem aqui apenas a filtração lenta, que já tem menos etapas e envolve menos produtos químicos para ser adicionado na água para conseguir torná-la potável, a gente vai ter que a água bruta, já que sai do manancial, ela já tem ali aspectos químicos, físicos e biológicos já próximos ou parecidos com o que a portaria de potabilidade exige. Então, eu posso fazer apenas a filtração e a desinfecção final para poder distribuir água para o consumidor final. Uma observação em relação a essas configurações é que, como vocês conseguem ver, todas elas vão ter a etapa de desinfecção. Lembra lá que a gente também estudou na parte de noções de qualidade da água, que toda a água distribuída coletivamente deve passar pelo processo de desinfecção, né, obrigatoriamente. E aí, além da etapa de desinfecção, se for um manancial superficial, eu também preciso submeter a água pelo processo de filtração. Então, todas elas aqui a gente vê também a etapa de filtração como uma etapa complementar ao tratamento. E as demais, elas vão variar em relação à qualidade da água bruta. Como eu falei para vocês, a estação de tratamento convencional envolve quase todas aquelas etapas. Ele vai ver, né, posteriormente a estação de flotação por ar dissolvido. E nessa estação de tratamento convencional, ela vai ser a mais comum, a mais encontrada, com base na qualidade da água natural dos nossos rios. A gente precisa adequar a água aos padrões de potabilidade, fazendo todas aquelas etapas do tratamento convencional. Elas vão ser mais adequadas para águas brutas de turbidez média a elevada, quando eu tenho, né, relembram? Quando eu tenho bastante sólidos em suspensão na água e passo por essas etapas, como eu já falei anteriormente. Coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção. A gente tem aqui outro fluxograma exemplificando essa estação de tratamento convencional, nesse caso aqui também envolvendo as outras etapas do sistema de abastecimento de água. Então, aqui a gente tem a captação. Geralmente, as ETAs estão instaladas próximas à captação de água. Então, aquelas etapas de gradeamento e desarenação que a gente viu lá na parte de captação de água, a gente vai ter aqui envolvido também na própria ETA. Ela pode aparecer aqui na captação e também pode aparecer na entrada da ETA. Então, a gente vai ter, né, como eu falei, captação, gradeamento, a desarenação, o bombeamento da água bruta, no caso, uma estação elevatória, para conseguir conduzir a água a chegar até a estação de tratamento. Na chegada da estação de tratamento, a gente vai ter a adição de um coagulante. Esse coagulante ele vai servir como um agregador de partículas. Depois, eu posso ter ou não um polímero.
E aí, depois da adição desses agentes químicos, a gente vai para a etapa de floculação, em seguida decantação, filtração e a desinfecção, adicionando cloro, correção de pH, adicionando cal, e eu posso ou não ter a adição de flúor, dependendo também da qualidade da água bruta. Por fim, depois da água ser tratada, a gente, né, vai ter aqui uma estação elevatória de água tratada, que vai ser encaminhada para o reservatório, e do reservatório, enfim, ser distribuída para a população na rede de distribuição de água. Antes de a gente entrar nessas etapas principais da estação de tratamento convencional ou de ciclo completo, também chamado assim, a gente vai encontrar muitas vezes essa etapa aqui de pré-tratamento que eu mostrei anteriormente. Então, as grades e as peneiras, elas são destinadas para remover sólidos suspensos, né, materiais grosseiros, então folha, resíduos plásticos, papel ou embalagens de alumínio, enfim, resíduos sólidos geralmente que estão presentes no manancial, né, inadequadamente. Então, para não prejudicar as demais etapas do tratamento, esses sólidos mais grosseiros são removidos aqui já na etapa de pré-tratamento. E aí, como eu falei anteriormente, eles vão ser encontrados nas etapas de captação de água obrigatoriamente e em circunstâncias especiais apenas é que eles vão ser encontrados na entrada da ETA. Como a ETA geralmente está associada, está bem próxima ao manancial superficial, né, ao ponto de captação, então acaba se confundindo um pouco a localização dessa unidade do sistema. Porém, ela é obrigatória de aparecer na captação de água. Em seguida, a grade e a peneira, a gente vai ter o desarenador, que é uma caixa de areia para remover os sólidos em suspensão, então remover areias, né, detritos minerais, por gravidade. E aí, à medida que a água vai passando aqui lentamente por essa caixa de areia, eu estou mostrando aqui com o apontador, com o laser, a gente vai ter que essas partículas de areia mais pesadas em suspensão, elas vão sedimentando, elas vão lá para o fundo da caixa de areia, né, desse desarenador. E aí a água fica passando por aqui, até chegar um momento em que essa capacidade de armazenamento da areia, né, desses sólidos, compromete a vazão de água que está passando pela caixa de areia. E aí, nesse momento, eu fecho essa primeira parte aqui da caixa, faço a limpeza e abro essa outra. Enquanto essa daqui está fechada, eu utilizo a unidade de reserva. Então, eu posso, né, vou utilizar sempre uma caixa de areia alternada, porque vai ser necessário se fazer limpeza, retirada desses sólidos. Aqui a gente consegue ver, nesse exemplo da direita, né, já as partículas aqui de areia que estão secando, para que depois a gente consiga remover, fazer a limpeza dessa unidade e, em seguida, né, alternar em relação ao outro lado da caixa de areia. Assim como para a unidade de telas e grades, a caixa de areia também vai ter a finalidade de remover essas partículas em suspensão para evitar danificação nos equipamentos e tubulações, evitar a abrasão em equipamentos metálicos. E aí, geralmente, ela está associada à unidade de grade e tela que é encontrada na captação de água. Depois de passar por essa primeira etapa, né, de retirar os sólidos, material, né, de resíduo sólido da água e também as partículas de suspensão associadas à areia, a detritos minerais, a gente pode encontrar uma etapa de pré-cloração ou de oxidação da água, que é para remover metais pesados. E aí depende muito da qualidade da água bruta. Então, se for encontrado, né, metais pesados como ferro, como manganês, por exemplo, na água bruta, é necessário se fazer essa pré-oxidação, pré-cloração, para que esses íons de ferro e manganês, por exemplo, eles se precipitem e consigam ser removidos da água. Também pode ser utilizada na etapa de pré-tratamento a correção de pH para neutralizar a acidez da água, protegendo, né, a tubulação contra a corrosão. E nesse processo de correção de pH é utilizado geralmente a cal hidratada. Então, de maneira geral, a gente adiciona aqui a cal hidratada para corrigir pH, o cloro como essa pré-oxidação para remover ferro e manganês, e o sulfato de alumínio, como está aqui, ele já é uma etapa de coagulação, que vai ser considerada uma etapa já de tratamento da água e não de pré-tratamento. Mas como são adicionados esses produtos químicos aqui logo no início, então acaba se misturando um pouco em relação a esse tratamento e pré-tratamento da água.